E aí, gente, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre atividade física e veganismo, tá? Isso tem sido um assunto muito abordado no meu consultório, nos locais onde eu trabalho, e é um questionamento comum. Sou praticante de atividade física, sou atleta, posso virar vegetariano? Posso virar vegano? Primeiro ponto, independente de ser atleta ou não, a gente tem que entender quais são os nutrientes que vão faltar, quais são os nutrientes que a gente tem que ter mais atenção quando a gente decide seguir esse estilo de vida. Então, vegetariano, para quem não sabe, é diferente de vegano. O indivíduo vegetariano é o indivíduo que só não consome carne, frango, peixe, mas ele continua consumindo leites, ovos, queijos, né, os leites e derivados e ovos. Já o vegano, ele tem uma restrição muito maior, ele não come nada de origem animal. Então só entrariam aí os grãos, as frutas, os legumes, as verduras, não entra carnes, não entra leite e derivados e não entra ovo. Então assim, posso ser, tudo depende, como eu sempre falo, né? Eu acho que um dos principais motivos de todo esse questionamento foi um documentário que saiu aí recentemente, que é a Dieta dos Gladiadores, onde falava dos benefícios de se tornar vegano e falava também e fazia muita crítica da pessoa que faz o consumo de alimentos de origem animal. Né? Então, as pessoas começaram a ficar confusas, os atletas começaram a ficar confusos, muitos deles resolveram testar. Mas uma primeira crítica que eu faço a esse documentário é que eles vendem isso como se fosse uma verdade absoluta. Já é cientificamente comprovado que o excesso de consumo de origem animal aumenta a produção e o consumo de toxinas pelo nosso organismo. E quando a gente enche o nosso organismo de toxinas por conta dos alimentos de origem animal, que acidificam muito o pH do nosso sangue, e esse pH acidificado está relacionado com o aumento de doenças, a gente também começa a comprometer o funcionamento de alguns órgãos, como o intestino, como o fígado, altera sono. Então, por isso que uma dieta vegana, vegetariana, traz diversos benefícios. Só que não existe uma verdade absoluta em que a alimentação de origem animal ela vai trazer todos esses malefícios. O excesso, sim, principalmente da carne vermelha, tá? Vai. Só que se a gente consumir de forma equilibrada, esses alimentos eles podem fazer parte da nossa dieta. Então, cada indivíduo vai responder de uma forma diferente a estímulos diferentes. Cada indivíduo é único, fisiologia é única, nosso gene é único, nossa genética é única, então a gente tem que testar. Algumas pessoas vão se dar super bem levando um estilo de vida vegano, vegetariano, eliminando de vez todos os alimentos de origem animal. Outros não vão se dar tão bem, podem ter deficiências, podem sentir alguns sintomas não tão interessantes assim. Existem diversos atletas de alta performance, campeões olímpicos que são veganos e conseguem bons resultados, mas isso não é uma regra para todos. Então minha primeira dica tem que alinhar junto com um nutricionista, né, o seu consumo de proteína. A gente tem as proteínas de origem vegetal, que são as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, quinoa tem bastante proteína, aveia tem proteína, as semente de abóbora, semente de girassol são alimentos que têm também bastante proteína. O tofu orgânico de preferência, porque a nossa soja ela é transgênica. Os cogumelos, que também são fonte de carboidrato, mas possuem proteína em sua composição. Tem um nutriente, um alimento que eu gosto bastante, que é a levedura nutricional, que também tem proteína e, além disso, é fonte de vitaminas de complexo B, que são outros nutrientes que faltam numa dieta vegana, porque os alimentos de origem os alimentos fonte de complexo B, principalmente a vitamina B12, está presente quase que exclusivamente em alimentos de origem animal, nas carnes, nos leites, nos ovos. Então é muito comum a gente ter essa deficiência. Então, se a gente tem uma alimentação, os alimentos de fonte de ferro também, que é um nutriente super importante para o atleta, que vai carregar oxigênio para os tecidos. Então, o atleta não pode ter deficiência de ferro. Então, se um atleta tiver uma dieta balanceada, né, em ferro, em vitaminas de complexo B, em proteína, em diversas outras vitaminas e minerais, ele consegue ser um atleta de alta performance, de bom rendimento. Só que a gente tem que entender como que o nosso corpo vai responder aos estímulos. Então, a minha orientação gostou, quer testar isso em você? Começa reduzindo, primeiro para a carne vermelha, depois para o frango, depois para o peixe.
faça um exame de sangue para ver como é que tá a cada 2, 3 meses, para dosar as vitaminas, o ferro. Os sinais e sintomas também são super importantes. Eu tenho certeza que reduzir vai te trazer diversos benefícios e pode ajudar na melhora e no aumento da performance. Mas não é uma regra que isso vai ser muito interessante para você a longo prazo, se for de forma extremista. Então, teste, vá aos pouquinhos, se conheça, pegue a orientação de um profissional da área de saúde, um nutricionista que entenda do assunto, que faça uma coisa individualizada para você. Mas é uma coisa uma prática super possível. E continuo falando, na nutrição não há verdade absoluta. Eu acho que em nada, na ciência, não há nenhuma verdade absoluta. A gente precisa testar, a gente precisa se conhecer e, lógico, sempre com a orientação de um profissional qualificado. Bom, então espero que eu tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, comenta aqui que eu vou responder.